Olá pessoal, eu sou o professor Vanderlei e nós vamos dar continuidade aqui à aula de estrutura de concreto armado 1, falando agora sobre os elementos que compõem o sistema e o seu pré-dimensionamento. Então, para começar a falar dessa temática, a gente precisa entender quais são os elementos que compõem, né, o nosso sistema estrutural, logicamente de uma maneira simplificada. Nós vamos trabalhar com três perspectivas, né? Perspectiva dos elementos lineares, né, que são formados por aquele conjunto de elementos onde uma dimensão, né, no caso aqui a L3, é muito maior que outras duas dimensões. Nós temos também os elementos de superfície que trabalham, né, com a questão de que uma das dimensões, no caso L3, é muito menor que as outras duas, né? E os elementos de volume, que as três dimensões elas possuem a mesma ordem de grandeza. No concreto armado 1, vocês vão ver que nós vamos se ater basicamente a essas duas aqui de cima, né, caracterizando laje, viga e pilares, né? Isso aí vai ser uma característica que a gente vai trabalhar, porém isso aqui é um conceito geral, tá, pessoal? É um conceito geral que vem lá da resistência dos materiais, sistemas estruturais, enfim. Lá na MBR 6118, ela vai de alguma maneira tentar classificar isso para a gente lá no item 14, né? Ela vai falar que vigas, né? Que vigas são elementos de eixo reto, né? E que a flexão ela é preponderante no sistema. Né? Então, se a gente pegar uma viga aqui, né, pessoal? O que a gente tem aqui quando tem carregamento distribuído? Né? É um elemento com aquela característica linear, né? E aí ela tem a flexão como elemento preponderante. Já os pilares, eles também são elementos lineares, normalmente de eixo reto, dispostos verticalmente, né? Então, o pilar você normalmente vai encontrar ele no eixo Y aí, né? Ele vai estar aí vertical. E normalmente as forças que se preponderam nele são forças de quê, pessoal? Compressão. Então, o pilar ele vai estar submetido normalmente sempre à compressão. Essa compressão ela tem grande influência. Já as lajes, eles são caracterizados como elemento de superfície, né, que é aquela figura 2 que eu mostrei para vocês, e a ação mais preponderante são as ações normais ao plano, né? Se a gente fizesse um desenho de uma laje, né, pessoal, aqui, né, as cargas elas estão agindo aqui, ó, nessa direção normal ao plano médio dessa placa, tá bom? Então, aqui na aula, nós vamos falar de todos os elementos, né? Vamos percorrer aí esse cenário aí, tentando ponderar algumas características, né? E depois pré-dimensionar esses elementos. Então, as vigas, que é por onde eu vou começar, elas são elementos de seção variável, né? Normalmente a gente encontra elas aí na natureza com seção retangular, tá? E a largura mínima permitida por norma lá é 12 centímetros para a viga tradicional, né? E para a viga parede, que é uma viga com a relação L sobre H um pouquinho diferente, que nós não tratamos aqui no ECA 1, né? Só lá no ECA 3, aprendi a dimensionar e detalhar para o modelo de bielas e tirantes. Elas não devem ser inferiores a 15 centímetros, tá bom? Esses limites, é claro que eles podem ser reduzidos, respeitando um mínimo absoluto de 10 centímetros, mas para as condições em que você respeita o alojamento das armaduras, né, lançamento e vibração, de acordo com a NBR 14931, que é uma NBR muito importante que a gente às vezes não dá valor aqui na disciplina de ECA 1, né, o valor que merece, né? É uma referência a procedimento de execução. Então, sempre que possível, a gente vai trazer essa norma aqui, dando a ela a evidência que ela merece, né? Que é a questão de como se executar as estruturas de concreto. Isso vai estar intimamente ligado ao projeto estrutural, como você faz o seu projeto, tá? Aqui eu mostro para vocês alguns modelos de seções típicas, né? Viga de seção retangular, viga calha, viga de seção I, né? E para que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para a gente aprender a calcular essa paradinha aqui, ó, vão efetivo. Para que serve o vão efetivo? Pessoal, quando você tem uma planta de forma lá, que a gente aprende na análise estrutural? Que a gente, de alguma forma, tem que transformar isso aqui em elementos, né? Esses elementos são as barrinhas e a gente vai conectando aqui como se eu estivesse formando um pórtico, né? Então, para a gente conseguir fazer essa análise estrutural aqui de maneira
discreta, a gente vai tentar transformar o nosso elemento, né, em barras, né, em elemento de barra, para que seja permitida fazer análise estrutural de forma discreta, seja por elementos finitos, seja por análise de métodos locamentos, enfim. Então, para isso, vocês sempre vão ver aqui nós calculando o vão efetivo. Nós vamos sempre calcular o vão efetivo, né? O vão efetivo vai ser aquela grandeza que vai permitir você discretizar o elemento que tem lá 3 dimensões, né? E tudo mais. Ele é um elemento representativo para um elemento que é uma barra, né? Então, para determinar esse vão, nas vigas, que esse caso vai se replicar para as lajes também, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o somatório do vão tradicional mais os encaixes no apoio. Então, o que você tem? O L0 e o tanto que esse L0 penetra aqui para dentro dos apoios, né? No caso de vigas, normalmente esses apoios se caracterizam por pilares ou por outras vigas, né? Então, para isso aqui é de maneira bem simples, pegar o L0 e somar essa contribuição aqui, que pode ser 30% da altura ou metade da espessura. Vocês vão ver que quando eu estiver pré-dimensionando, pessoal, eu sempre vou usar a metade da espessura. É mais fácil, é um chute inicial, né? Então é um ponto de partida, então eu nem fico fazendo tanta conta, não. A gente vai fazer isso aqui quando de fato for detalhar a estrutura, calcular, ficar tudo certinho, né? Então, a viga, aqui eu mostro a seção mais típica encontrada em projetos, que é a seção retangular, e essa seção retangular ela vai ser formada por alguns elementos que a gente já falou lá na planta, né? As armaduras de borda inferior, que são as armaduras para conter esforço de flexão, outras armaduras de bordo superior, que podem ser armaduras construtivas ou de flexão, né? As armaduras para esforços transversais, né, que é o estribo, e as armaduras de pele, que são armaduras construtivas, tá, pessoal? Essas armaduras de pele aqui, tem muita gente que confunde, né? Porque às vezes a armadura de pele ela está distribuída em toda a viga. Quando está distribuída em toda a viga, pessoal, normalmente isso é uma característica para situação de torção, tá? Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado aqui, né? Então, revisando aí, nós vamos ter as armaduras longitudinais para conter esforços de flexão, né? Então, aqui flexão, né? Aqui, a armadura transversal, que é para o cisalhamento, e a armadura de pele ou tração, que é uma armadura construtiva. E quando a gente tiver lá no ECA 2, nós vamos ver que essa armadura construtiva aqui, ela pode ser colocada por toda a peça aqui e não ser mais uma armadura construtiva, e sim uma armadura para um esforço de cisalhamento, né? Indireto, que é a questão da torção, tá bom? Então, nessa perspectiva aqui, nós chegamos no cálculo das alturas, tá? De uma viga, que é o que vai importar para a gente aqui, já que a largura é tradicionalmente seguida pelo que existe na da parede, né? A espessura da parede. Então, de maneira geral, para vigas contínuas é o vão efetivo sobre 12, vigas biapoiadas vão efetivo sobre 10 e balanço vão efetivo sobre 5, tá? Aqui a gente já passa para as lajes, tá? Que tem uma característica de ser um elemento de superfície, porém com armadura distribuída, né? Então, você tira uma foto de uma placa de laje de cima, você vai ver a armadura distribuída em duas direções, né? Então, aqui a gente faz um corte, né? Um corte aqui para ver essa situação aqui, né, pessoal? As armaduras da laje, elas estão distribuídas, né? Então, a gente tem cobrimento, altura, o fio longitudinal e a laje, ela não vai ter a questão do cisalhamento, né? Pelo menos a maioria das lajes, ela não vai ter o cisalhamento tão efetivo assim, mostrado por armadura, tá? É mais difícil ver isso. A gente normalmente vê isso quando fala de lajes com capitel e tudo mais, né? E aqui uns elementos da geometria, né? Que eu não expliquei para vocês lá na viga, né? A gente pode até voltar aqui, né? Aqui a gente tem na viga aqui, né, pessoal? Só para recompor o que ficou faltando aí, né? Na viga nós temos a altura útil. O que é essa altura útil aqui, pessoal? É a distância do bordo comprimido até o centroide das armaduras de flexão, né? Então, no desenho não está mostrando, mas é aqui, ó. É aqui, ó. Aqui que é o D, né? A marcação do meu D. A gente tem o cobrimento, que é a proteção
das armaduras, né? Ou seja, é a extremidade aqui inferior do estribo até a faixa final, né? Então nós temos cobrimento aqui, na parte de cima, na parte de baixo, nas partes laterais. Cobrimento é uma importante característica para a qualidade da estrutura, tá, pessoal? No próximo capítulo a gente vai ver um pouco sobre isso aqui, como escolher esse cobrimento. Aqui o fio do estribo e aqui o fio longitudinal, que na verdade aqui são os diâmetros, né? Então aqui são os diâmetros das armaduras aí, tá, pessoal? Então vamos voltar lá na laje vão existir esses mesmos elementos, só que agora vocês viram que aquela parcela do estribo aqui, ela não existe mais, né? Que essa laje que eu estou considerando, ela não tem estribo. Aqui um exemplo de laje maciça, né? E aqui um exemplo de laje nervurada, tá? Vocês vão ver que a laje nervurada, pessoal, se vocês olharem com olhos mais atentos aí, vocês vão ver que formam seções T, né? Vou marcar aqui para vocês, ó. Uma laje nervurada, ela vai formar uma seção em T. Então, uma seção bastante típica em lajes também, vigas, é a seção T, que a gente vai aprender a calcular aqui no concreto, no ECA, tá, pessoal? Então, olha só que interessante. A gente tem a altura, a gente tem a largura, e a gente tem a altura da mesa. Aqui é a mesa, né, pessoal? A mesa está até marcada aqui na frente, né? Mesa e tudo mais. As armaduras, elas vão se repetir, né? A gente vai ter as armaduras de flexão, né? As armaduras da mesa ou da alma, né? O que diferencia uma laje maciça de uma laje nervurada é principalmente a seção transversal, né? Aqui vocês podem ver, a gente tem uma seção retangular. Tudo bem que tudo bem que aqui é um negócio mais uma largura maior, né? Se você pegar o BW aqui é muito maior que esse BW aqui, né? E lembrando que o BW da laje maciça, pessoal, ele é fixo, né? Ele é sempre 100 centímetros, porque toda laje a gente vai calcular as coisas por metro, né? Laje nervurada nós começamos por metro e depois a gente contabiliza todos os esforços, a armadura em função da espessura da nervura, tá? Então, para vocês que estão acompanhando no livro aí, a gente sempre vai ter essa pré-divisão aqui e eu vou mostrar para vocês essas características das lajes aí, né? As lajes, como as vigas, elas têm limitação de altura, tamanho, né? Tudo a gente tem que sempre levar isso em conta, né? Então, as lajes, quando elas forem para cobertura não em balança, a altura mínima dela é 7, né? Para quando elas forem laje de piso que não estiver em balança é 8, para laje em balanço o mínimo é 10, né? Para laje que suporta veículo e esse peso total de veículos ele for inferior a 30 kg, você pode ter até 10. Então, aqui, pessoal, eu coloco só alguns regramentos para vocês, quando estiverem pré-dimensionando a laje aí, sempre seguir esses critérios. Lembrando que isso aqui que eu estou mostrando na tela para vocês é a laje maciça, tá, pessoal? É a laje maciça, é uma laje bastante empregada aí hoje, tá? Aqui agora eu mostro para vocês a laje nervurada, tá? A laje nervurada, ela tem algumas especificidades justamente por causa da seção transversal. Quando a gente fala de laje nervurada, a gente está falando de uma seção T. Então, você vai ter especificações para mesa e especificações o quê? Para alma, né? Vocês vão ver que essas especificações para a mesa normalmente são em relação à altura e para a especificação da alma em relação à largura, né? Então aqui, ó, você vai ver que a espessura da mesa, quando não existirem tubulações embutidas horizontais, sejam elas elétricas ou hidráulicas, deve ter uma altura maior ou igual a 1/15 da distância entre as faces da nervura. Ou seja, o vão entre a nervura, né? O LZ não vai poder ser menor que 4 centímetros. Ou seja, você não vai poder ver capa de laje menor que 4 centímetros, né? Então, pessoal, sempre quando vocês forem lá projetar a laje nervurada, acompanhe essas questões aí das alturas, né? Das alturas mínimas e tudo mais, para que você respeite. Normalmente isso, quando vem no catálogo, né? Mas tem que ter uma atenção, porque às vezes até o fabricante pode passar batido nessa aí, tá bom? Então tome esse cuidado aí com a altura mínima, tá bom? Então aqui, outra especificidade da laje é a questão como é que se diz, dos comprimentos em planta, né? Os comprimentos em planta vão levar a gente por caminhos diferentes do dimensionamento. A gente vai sempre ter uma nomenclatura, que é bom que vocês gravem aí, a tal das lajes armadas em direções, né? Então, quando a gente tiver um lambda, que é uma relação LY sobre LX, menor do que... Opa, passou aqui, né?
menor do que 2, o que vai acontecer? A gente vai ter uma laje armada em duas direções. Já quando esse lambda aqui, pessoal, que eu estou marcando para vocês, for maior que 2, o que a gente tem, né? A gente tem a laje armada em uma direção. Isso aqui, pessoal, está relacionado à curvatura, tá? Para quem chegar a entrar no mestrado aí, procurar um pouco mais a fundo também, estiver pesquisando, lá na teoria das placas, o que vai definir você colocar uma armadura em uma direção ou nas duas, essa armadura ter porte estrutural, é a questão da curvatura. Então, esse lambda aqui, ele tenta criar um separador, tá? Um separador entre curvatura muito grande e curvatura muito, muito pequena em direções, né? Desculpa. Então, só recapitulando, a laje armada em duas direções, ela vai ter armadura nas duas direções, e essas duas direções aqui, tanto X quanto Y, tem que ter porte estrutural. Ou seja, você não vai poder sair colocando armadura mínima direto, você vai ter que calcular o momento, a partir do momento você determinar uma quantidade de área de aço para suprir os efeitos de tração, aqui, tá bom? Já na laje unidirecional ou armada em uma direção, as armaduras elas são dispostas, as armaduras estruturais elas são dispostas em uma única direção, na direção do menor vão, certo? Então, como elas são dispostas na direção do menor vão, por isso que é o nome, né? Unidirecional ou armado em direção. As armaduras que vão na outra direção aqui, pessoal, essa aqui que eu estou marcando tracejado, ó, elas são armaduras construtivas. A gente pega lá uma armadura mínima, né? Para falar um valor de cabeça aqui, 20% da armadura do vão principal e joga aqui e distribui. Isso aqui vai conter efeitos de fissuração, entre outros, né? Lá na hora de calcular os esforços, eu vou separar com vocês o que é cada coisa, vocês vão entender direitinho como que vai calcular, como que vai usar os métodos para fazer cálculo desses esforços aí. Então, aqui também a questão do pré-dimensionamento, né? Nós temos aqui essa metodologia aqui, tá, pessoal, que é tirado do livro do professor Rebelo, né, do Yopanan Rebelo, um livro bastante interessante sobre concepção estrutural baseada em projetos arquitetônicos, é bem interessante, recomendo todos até comprarem o livro, muito, muito interessante mesmo, porque lá vai ter várias características para aço, madeira e concreto, né, e aqui a gente tirou as características do concreto, né, então, aqui a característica desse exemplo aqui, pessoal, é laje maciça, tá no livro, vocês podem acompanhar que tem maciça, nervurada, né, pré-moldada, nervurada, enfim, vai ter vários tipos de laje aqui, a gente está exemplificando só a maciça, tá? Ou seja, aqui 2% da média dos vãos, né? Armadura em uma direção 2% do menor vão, né? E as lajes em balanço 4% do menor vão. Lembrando, tá, pessoal? Lembrando que o LX ou LY são as dimensões em planta da laje, tá? O LY a maior direção, né? Não falei isso para vocês, e o LX a menor direção. Professor, existe a possibilidade disso mudar? Jamais, tá? Qualquer lugar que você fizer concreto 1 aí, você vai ver que para laje o LX é a menor direção e o LY a maior direção. Por isso que quando a gente faz esse lambda aqui, né? As lajes que são mais quadradinhas, elas vão ter uma relação lambda menor que 2, e as lajes que são mais retangulares, elas vão ter uma dimensão, esse lambda aqui maior que 2, a laje vai ter característica mais retangular, né? Ou seja, o LY é muito maior que o LX, tá bom? Então, é essa característica aí que a gente vai ter que ter no livro, vocês podem acompanhar. Tem outros modelos de dimensionamento, pré-dimensionamento, todos tirados do livro do professor Rebelo, tá? Do Yopanan Rebelo. Um livro muito bom. Sobre a questão do vão efetivo, mesmo jeito das vigas, tá, pessoal? Mesmo procedimento, que é esse aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Então, é o mesmo procedimento. Só que você vai fazer isso aqui agora para quantas dimensões? Para duas, né? Se a viga você só tinha uma, agora a laje você vai olhar em planta, você tem duas, a X e a Y. Então, faz esse vão efetivo para as duas direções, tá? Então, para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar sobre os pilares, da mesma forma que vigas e lajes, o pilar também tem uma característica de cálculo de vão efetivo, né? Vocês podem ver aqui, o vão efetivo ele é o menor valor entre o vão, entre faces da viga e a altura
do pilar na direção que você está analisando, ou o vão medido a partir do centroide das vigas, né? Então aqui, ó, pessoal, é o centroide das vigas, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, né? O centroide das vigas aqui, ok? Esse vão L0 aqui, medida entre as faces, né? Face superior da viga do andar de baixo, face inferior da viga do andar de cima. Aí você vai falar assim para mim, professor, mas como assim o pilar tem uma altura H, né? Porque se eu olhar o pilar em planta, ele é um retângulo, né? Eu estou olhando ele por cima aqui, ele tem uma direção H e outra B. Normalmente no pilar, pessoal, para quem está acompanhando o livro aí, o B é menor direção e o H é maior. Então, por exemplo, quando você estiver analisando o pilar, lembra lá da resistência dos materiais? Você vai ter que analisar comprimento de flambagem nas duas direções. Aqui também existe a validade dessa situação. Quando vocês estiverem fazendo pilar, a gente dimensiona o pilar para as duas direções, né? Você dimensiona para X e para Y e propõe a armadura para o pior caso, né? O pior caso provavelmente vai atender todas as situações críticas que a peça está submetida. Então, sempre quando for fazer o cálculo lá final, pessoal, tem que calcular o vão efetivo. Até porque isso aqui muda, né? Por exemplo, se você tiver um paredão aqui de muro, né? Pilar. Se você olhar de cima, o que está acontecendo? Se você olhar de cima, tem viga nessa direção aqui do muro, né? E nessa aqui não tem nada e nessa aqui tem viga, né? Então, isso aqui muda o comprimento de flambagem, muda o vão efetivo. Tem que ser analisado, né? Tem que ser analisado de forma diferente, porque isso aí pode gerar uma situação complexa na hora de se calcular lá, que uma direção vai dar armadura muito pior que a outra, né? Então, sempre quando for fazer cálculo de pilares, olhar pelas duas direções, tá bom? Mas nós não vamos tratar disso agora, isso lá no concreto 2, quando a gente tiver lá a aula de concreto 2, isso vai ser bem explicado lá, tá bom? Então, quando a gente fala de pilares, nós estamos colocando uma divisão didática aqui, tá, pessoal? Essa divisão ela não existe mais na norma, tá? Isso aqui é só para aprendizado, né? Então a gente faz a divisão dos tipos de pilares em 3, né? Pilares onde vigas são passantes aqui nas duas direções, a gente vai chamar de pilar intermediário. Normalmente é porque esse pilar aqui vai estar submetido a um esforço de compressão muito maior que nos outros, né? O pilar de extremidade, a gente já vai ter flexão causada por essa viga que não está passante, né? E a compressão a compressão causada aqui no sistema, né? Então, o pilar de extremidade tem uma característica que uma viga não passa, as outras são passantes, e isso aqui vai causar um efeito de flexão composta normal aqui, né? Então, a gente, didaticamente, aqui vem compressão, flexo-compressão normal, e flexocompressão oblíqua, tá, pessoal? Porque vocês vão ver que essas vigas aqui não passam e gera dois momentos aqui. Porém, essa divisão ela é didática, tá, pessoal? Ela é didática. No final das contas, quando você usar TQS, programa e ver lá o pilar, todo mundo vai ter momento, né? Só que algumas direções o momento é mais preponderante, nas outras não. Então, a gente faz essa divisão didática aqui. Pilar de extremidade, todas as vigas passam. Aliás, pilar intermediário, todas as vigas passam. Pilar de extremidade, uma viga passa, a outra finaliza, pilar de canto, as duas vigas finalizam, tá? Então fica de olho nisso aí, que vai contribuir na hora de fazer o pré-dimensionamento aí estrutural, tá bom? Então, olha só, para fazer o pré-dimensionamento estrutural, nós vamos utilizar, pessoal, esse critério aqui, que é um critério de área de influência, né? Então, cada pilar, ele é responsávelzinho por um pedacinho de carga, né? Como o professor Edgar Bacardi fez aqui. Esse professor é um professor lá da UFG, Goiás, né? Inclusive tive a honra de ser aluno dele, né, num curso de pós-graduação, e ele faz isso lá na dissertação dele, essa proposta, né, junto com o professor, se eu não me engano, Samuel Giongo, né, eles propõem esse critério aí, que é amplamente usado por escritórios e tudo mais, é uma dissertação de 1993, vocês podem entrar lá no site da USP São Carlos, né, Departamento de Engenharia de Estrutura, vocês conseguem baixar lá. Mas basicamente o que ele faz, né? Ele faz o seguinte, pessoal, ele coloca aqui, ó, para cada tipo de pilar, ele coloca um percentual de distância, né, que vai absorver em área aqui, né? Então, 0,45L para pilar de extremidade ou pilar de canto, na direção da menor dimensão, que é o B, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, 0,45 aqui, para essa direção aqui, 0,5, né, pessoal? Que pode ser um pilar de extremidade ou de canto, né? E para complementar todos os casos anteriores, 0,55, né? Ou seja, quando tiver uma divisão igualitária aqui, você manda 0,55 para cá, porque aí você complementa o 0,45 que está acontecendo, tá bom, pessoal? Então,
No pilar, a gente pré-dimensiona criando áreas de influência, tá? Essas áreas de influência, aí você vai falar assim para mim, professor, mas para mim pegar a área de influência, eu precisaria saber o carregamento da estrutura anteriormente, né? Você precisaria. Então, tecnicamente, a gente cria alguns modelos para prever a carga que tem no edifício. Por exemplo, lá no livro do professor Rebelo, que é um livro bastante interessante, ele fala que para edifícios residenciais, né, que é o que a gente vai trabalhar aqui, essa carga total por pavimento, ela varia de 10 a 12 quando for piso e de 6 a 8 quando for cobertura. Então, a gente vai utilizar esse critério aí, tá bom? Para prever a carga. Vocês vão ver bastante, de maneira bastante clara na hora que eu fizer o exemplo lá, vai ficar certinho, né? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? A carga característica, tá vendo a letrinha K aqui, ó, de característica, ela vai ser o quê? Vai ser a carga total do pavimento vezes a área de influência desse pilar. Isso aqui está em quilonewton metro quadrado, isso aqui está em metro quadrado, isso aqui vai sair em quilonewton, né? Então é carga centrada mesmo. Ou seja, todo pré-dimensionamento de pilar, não sei que você tem um modelo muito assertivo, vai ser feito por compressão centrada, tá, pessoal? Com as correções para que o pilar tenha, absorva o momento e você não dá um chute tão ruim, né? Então, o NK vai ser de maneira bem simples calculada para cada pavimento, né? Então, você vai colocar quantos andares tem acima de tipo, quantos andares tem de cobertura, e você no final vai fazer uma correção aqui, ó, que a compressão de projeto, né? Considerando que tipo de pilar que tá, se ele é de canto, extremidade, que era a divisão que eu falei anteriormente, né? Basicamente, então, você determina a carga, né? E a partir da carga você acha a área de concreto necessária, né? Então você vai ter que fazer isso desde que essa área seja maior que 300 centímetros, 360 centímetros quadrados, tá, pessoal? Isso aqui, ó, não é nada mais, nada menos que um dimensionamento da compressão centrada com a carga corrigida para considerar os efeitos de flexão e tudo mais, tá bom? Então, esse aqui é um dimensionamento de compressão centrada para quem tem livro aí de fundação, vai encontrar essa formulazinha aqui para, por exemplo, dimensionar a armadura para a área para estaca, né? Pra estaca, né? Então, basicamente, o que se tem aqui? Ó? Tem a carga, tem a contribuição do concreto, que vem a partir do FCD, e a contribuição da armadura, tá, pessoal? Então, é a compressão centrada considerando a armadura, tá bom? Esse ρ aqui, ó, tradicionalmente esse ρ é 2%, que é a taxa média, né? A taxa que o pilar aceita lá, né? Vocês vão ver quando você estiver lá em concreto 2, que a gente vai sempre tentar deixar o pilar, vai tentar ficar reduzindo, né? A armadura de pilar, que é um elemento que o custo de armadura dele é alto, né? Então a gente tem que tentar reduzir, né? O máximo que puder, né? E aqui a deformação para essa taxa de armadura, né? Então o que a gente tem aqui? A área de concreto simplesmente é o quê? Carga sob tensão, contribuição do concreto e contribuição do aço, tá, pessoal? Isso aqui para um dimensionamento de compressão centrada. Esse ρ aqui normalmente é 2%, porém você pode usar o valor que você quiser. Eu sempre no pré-dimensionamento uso 2%, tá bom? E aqui a tensão de escoamento do aço, que a gente vai utilizar 420 MPa ou 42 kN por centímetro quadrado, tá, pessoal? Então essa era a aula de hoje sobre pré-dimensionamento. É uma aula um pouco mais longa, a gente vai fazer exemplos, tá? Nos próximos capítulos aí, e espero que vocês aprendam aí essa arte, né, tão interessante como é que se diz, criar o sistema e lançar esse sistema. Eu me despeço de vocês, até mais.